vídeo de hoje você vai descobrir comigo se as 70 semanas de Daniel de fato já se cumpriram e se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, como muitos têm afirmado por aí. Então eu quero convidar você para ficar comigo até o final. Vou falar de detalhes interessantes, inclusive nós vamos fazer as contas aqui e nós vamos usar inclusive a matemática para descobrir de fato se isso já ocorreu ou não. Então fique comigo e vamos descobrir isso à luz da palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, esse é um vídeo que eu estou respondendo algumas perguntas que me fizeram com respeito às 70 semanas de Daniel. E esse vai ser um vídeo para trazer luz e esclarecimento nesse que é um dos assuntos muito polêmicos. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27, vai falar de modo específico e vai nos dar alguns números que nós precisamos agora somar para a gente descobrir de fato se realmente as 70 semanas de Daniel se cumpriram ou não. Mas naturalmente vamos ver que todo o capítulo 9 de Daniel vai falar sobre esse assunto, mas o assunto que de fato nos interessa é do versículo 24 até o versículo 27. Então nós precisamos agora fazer a soma dos números que Daniel vai nos dar agora nesses versículos. 360 vezes 69 vezes 7. Nós vamos ter uma soma total de 173.880 dias, decorridos do primeiro dia de Nissan até 6 de abril de 32 depois de Cristo. Então nós entendemos que houve sim uma interrupção na profecia. A profecia ainda não se cumpriu. Porque caso houvesse se cumprido, essa profecia teria se cumprido no ano 39 depois de Cristo. Seria no ano 39 depois de Cristo que se completaria a 70ª semana de Daniel. Nós sabemos perfeitamente, inclusive pelos fatos históricos, que não foi no ano 39 depois de Cristo que o general Tito Romano ele entrou na cidade de Jerusalém, destruindo tanto a cidade quanto o templo. Mas foi no ano 70 depois de Cristo que esse fato ocorreu. Outros eventos que afirmam que a profecia do profeta Daniel das 70 semanas ainda não se cumpriram e que entraram nesta profecia, no intervalo profético que houve, mencionadas pelo próprio Senhor Jesus. Primeiro, cairão a fio de espada. Essa foi uma profecia dita pelo Senhor Jesus e se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito entrou na cidade e eles morreram a fio de espada. Segunda profecia dita pelo Senhor Jesus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo com o general Tito. Eles seriam levados por todas as nações. Isso de fato ocorreu. O Senhor Jesus ele afirmou dizendo que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo deles termine. Pergunta, já terminou? Resposta é não. O tempo dos gentios, ele ainda não terminou. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio de espada e serão levados por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo destes se completem. O apóstolo Paulo, também escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, ele vai afirmar: meus irmãos, eu não quero que sejais ignorantes com respeito a esse mistério. O endurecimento vem em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Então aqui nós percebemos que houve um hiato, houve uma separação, houve um intervalo profético. Nós chamamos isso de carinhosamente de graça, de amor de Deus, de favor não merecido. Pastor Joel, mas por que as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram? O senhor pode nos dar outros textos bíblicos? Sim. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, vai dizer que esta profecia irá se cumprir sobre o povo judeu. Bom, para que as 70 semanas de Daniel se cumpram, algumas coisas precisam acontecer. Primeiramente, os judeus, eles precisam estar em Israel. E a Bíblia vai dizer que o general Tito, quando ele invadiu Jerusalém, destruindo a cidade e o templo, os judeus eles foram levados escravos e eles foram espalhados por todas as nações. Muitos judeus fugiram, outros foram levados prisioneiros, muitos morreram. Então foi cumprido ali a profecia do Senhor Jesus que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o templo deles se completasse. Aqui nós vamos ver
que Deus ele é soberano e ele já determinou um tempo, onde está escrito que os judeus serão levados por muitas nações. Ezequiel 36, do versículo 19 ao 20. O Senhor Jesus também falou no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. E para que esta profecia se cumpra, o povo de Daniel ele precisa estar em Jerusalém, na cidade santa. Somente então esta profecia poderá se cumprir e finalizará então o tempo dos gentios. Também para que a profecia de Daniel se cumpra, Israel deverá fazer um acordo com o anticristo e sabemos que esse acordo nunca ocorreu. Então por isso eu posso afirmar categoricamente que esta profecia ela ainda não se cumpriu. E a parte da profecia de Daniel que ainda não se cumpriu é a última semana, que são 7 anos, é o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, e no versículo 27. Sabemos que o general romano Tito ele não fez aliança com Israel por 7 anos em nenhum momento. Sabemos também que o general Tito romano não fez nenhum acordo e na metade dos 3 anos e meio ele não quebrou nenhum acordo com Israel e nem com o povo judeu. Então eu quero que você entenda, meu amigo, meu irmão, você que aqui está. As 70 semanas de Daniel se cumprirá somente quando o tempo dos gentios se completar. Pastor Joel, mas que tempo é esse? É o tempo da graça, meu irmão. É o tempo que o Senhor reservou para que eu e você pudéssemos receber a Jesus, pudéssemos abandonar os nossos pecados e nos voltar para o Senhor. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo em que o Senhor reservou para salvar a humanidade. Até então, a salvação ela estava restrita a Israel, mas a partir desse momento abriu-se uma porta e eu e você entramos por ela e hoje nós somos cristãos, filhos de Deus, herdeiros da promessa. Nós éramos gentios, mas hoje somos filhos de Deus e hoje herdeiros da promessa. E naturalmente, se não houvesse essa interrupção nas 70 semanas proféticas de Daniel, com certeza as 70 semanas já teriam se cumprido. Porém, se isso ocorresse, não haveria salvação, não haveria o tempo para que os gentios se convertessem, não haveria tempo para que a igreja ela viesse agora a ser conquistada, transformada, abençoada e alcançada por essa graça do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Quem eram os seus? Israel, os judeus. Os seus o rejeitaram, mas a todos quanto, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses, pastor Joel? Eu e você, o povo gentil, o povo que hoje recebeu a Jesus e serve a Jesus, mas o tempo dos gentios se completará. E quando é que isso se completará, pastor Joel? Eu já vou deixar alguns detalhes e algumas informações interessantes. Sabe quando é que esta última semana de Daniel iniciará? Quando a igreja do Senhor for arrebatada. É nesse momento que irá dar início à grande tribulação. 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Mas eu, você, nós que cremos no Senhor não estaremos aqui, mas nós seremos arrebatados e seremos tirados daqui. Aí então irá dar início à última semana de Daniel, os 7 anos proféticos. Então nós entendemos que esse endurecimento do povo israelita foi um projeto divino também para alcançar as nações da terra, e isso irá também se completar. Chegará um momento em que este tempo ele acabará. É o tempo da igreja. O tempo da igreja vai chegar ao fim. E quando a igreja for arrebatada, a partir deste momento, o Senhor começa a tratar novamente com o povo judeu e com todos aqueles que negaram a Cristo